Para quem está conosco ao vivo, né? Bom dia. Agora 6 da manhã em ponto. Começamos 5h57 com a contagem regressiva. Para quem está em outro horário, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quem sabe, né? É muito bom estar aqui com vocês. Hoje é o dia de número 46 do nosso plano de leitura, onde estaremos reunidos em 365 dias. Durante esses 365 dias, estaremos lendo e interpretando os textos da Sagrada Escritura. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, isso é muito importante, nos ajuda a divulgar a palavra. Clica aí no like, dá um joinha, toca no sininho, ative as notificações se você ainda não o fez. E se você quiser também, você pode entrar nos nossos grupos. Temos 5 grupos no WhatsApp. O link para um desses grupos está aqui na descrição desse vídeo, onde diariamente eu coloco o acesso a essa leitura ao vivo e a gravação para quem não pode acompanhar ao vivo, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade, por mais um dia em que estamos aqui reunidos nessa sala de leitura, diante da Tua Palavra, que é um livro vivo e eficaz, e na presença do Espírito Santo, que é quem inspirou boa parte desse livro, e diante do nosso Deus, que é quem soprou as Escrituras. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Fale conosco, oramos em nome de Jesus, que assim seja. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Nós vamos ler Gênesis a partir do capítulo 6, mas antes eu vou pedir para você abrir em Gênesis 4, para a gente recapitular aqui uma história, senão vai ser difícil você entender Gênesis 6 sem recapitularmos aí o 4. Vou pedir para você abrir em Gênesis capítulo 4 e nós vamos ler o versículo 16, do 16 ao 19. Vamos ver mais uma vez aqui sobre filhos e descendentes. Filhos e descendentes. É coisa rápida, só para a gente depois entrar no capítulo 6, já com a mente aberta para o que está escrito lá. Então, Gênesis 4. Gênesis capítulo 4, versículo 16. Aqui, 16, 17, 18 e 19. Você já sabe que Caim matou Abel e por causa disso ele recebeu uma maldição, né? Deus disse que por causa do que ele fez, ele seria maldito na terra, a terra não ia produzir o fruto que ele plantasse, enfim. E o que aconteceu depois disso? E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. Então ele foi habitar em outra terra. Deus falou para ele ser um andarilho. Sai andando, você não vai ficar mais aqui, você vai ser maldito. Ele foi. Versículo 17. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu, e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e o nome de outra era Zilá. Bom, aí sai falando da descendência de Caim, o que aconteceu, vai falar também da maldade, né, de um dos filhos de Caim, que matou 2 homens, um porque o feriu e outro porque ele estava triste, aí decidiu matar alguém. Enfim, então esses foram os descendentes de Caim, uma geração caída, filhos de alguém que estava debaixo de uma maldição. Agora vamos para o versículo 25.
25 e 26. E Adão conheceu novamente sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Veja, após Caim ter matado Abel, deixa eu te explicar isso aqui. Após Caim ter matado Abel, o Senhor sentenciou a terra e sentenciou Caim, a uma maldição, né? Com maldição na terra, e Caim vai para outro lugar, chamado Nod. Lá ele casa, tem filhos. A história segue dizendo que Adão e Eva tiveram outro filho para substituir no lugar de Caim, chamado Sete. Sete tem filhos e também cresce a descendência dele. E o final destaca que então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então note que é a partir deste momento que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, ou seja, chamar pelo Senhor, reconhecê-lo como Senhor. Então, nós vemos aqui duas nações, os filhos de Sete, que passaram a invocar o nome do Senhor, a levantar altares, chamar pelo Senhor, reconhecê-lo como seu Senhor, e a outra geração, os filhos de Caim, que estavam debaixo de uma maldição, que foram viver em outra terra, tá? Então grave isso, duas gerações. Agora vamos para o capítulo de hoje, que é o capítulo 6. E aconteceu o quê? Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram mais belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. Pare um pouquinho, deixa eu te explicar isso aqui. A gente percebe que está acontecendo aqui alguma coisa que não está muito certa aqui. Alguma coisa não está muito certa. A gente vê aqui um destaque dizendo que os filhos dos homens tomaram para si, os filhos de Deus, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram mais belas e tomaram para si esposas de todas que escolheram. Então, o texto está querendo nos mostrar aqui que tem alguma coisa errada nessa união. Filhos de Deus casando com filhos dos homens. E o texto está destacando que o único critério que eles usaram para esse casamento foi a beleza, foi a aparência. Viram que elas eram belas, né? Eram belas e tomaram para si de todas que escolheram, todas que eles escolhessem por beleza. Então, os filhos de Deus estavam casando com as filhas dos homens apenas porque eram mais belas. Então, o texto está querendo nos dizer aqui alguma coisa que não estava muito correta, tá? A gente percebe isso no texto aqui. Semelhante a Adão e Eva, que comeram do fruto porque ele era belo, né? Lembra que o texto diz? Era agradável aos olhos, aí eles comeram do fruto proibido. Então, aqui é a mesma coisa. Os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens porque elas eram mais belas. Tá. Agora a questão é a seguinte: quem eram os filhos de Deus e quem eram os filhos dos homens? Aqui está mostrando dois povos, filhos de Deus e filhos dos homens. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há pelo menos 3 linhas de pensamentos
teológicos para destacar quem eram os filhos de Deus e os filhos dos homens. Eu vou apontar para você uma linha. Essa é a linha que todo cristão crê. Quando eu digo cristão, é aquele que entende todo o pensamento bíblico, não aqueles que vivem apenas da época da lei ou com princípios com amarras denominacionais, enfim. Para quem entende todo o pensamento bíblico, que segue essa linha teológica com base em Cristo, onde Cristo é a chave hermenêutica, existe uma linha de pensamento, e essa é que eu vou passar para você. Se você quiser, por curiosidade, pesquisar as outras linhas, aí é outra coisa. Mas interpretando o texto e entendendo que todos que estão aqui nos assistindo são cristãos, creem em Cristo, então eu vou passar para você a linha teológica de um cristão. Então, quem eram os filhos de Deus? Os filhos de Deus eram os homens piedosos que invocavam o Senhor. Descendentes de Adão, descendentes de Sete. Lembra que nós lemos lá nos capítulos anteriores que Sete teve filho, Adão teve outro filho chamado Sete, Sete também teve filho, e ali eles passaram a invocar o nome do Senhor, chamar o Senhor, ter Deus como seu Senhor. Porém, Caim foi viver em outra terra e também teve filhos. Então nós vemos dois povos. Um povo piedoso, que chama pelo Senhor, e um povo ímpio, descendente de Caim. Então o texto está dizendo que os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens apenas porque elas eram belas. Então essa é a linha teológica para quem é cristão, tá bom? Fica claro isso aqui. Vamos seguir aqui no versículo 3. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Lembram? Então veja, lembra que eu falei para vocês sobre quantos anos as pessoas estavam vivendo? E aqui Deus determinou então que eles iriam viver 120 anos, tá? Havia gigantes naqueles dias, havia gigantes na terra naqueles dias. E também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos, estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. Quando fala gigantes aqui, gente, é homem de grande estatura, tá? É um homem de grande estatura. A gente vai ver isso várias vezes aqui na Bíblia. Como hoje também existem homens de grande estatura, né? Já vi reportagem aí de um homem que tinha quase 3 metros. É o dobro da minha altura, praticamente. Então, existiam alguns que eram de grande estatura, e aqui está dizendo que deste casamento nasceram também pessoas que se tornaram, como diz aqui, de renome, poderosos. Versículo 5. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda imaginação dos pensamentos do coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso afligia o seu coração. Agora sim, dona Graça, a senhora tinha colocado aí, né, sobre esse versículo. Pois é, Deus viu a intenção do coração dos homens, os seus pensamentos que só pensavam, né? Viu e se arrependeu. Versículo 7. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Olha só a graça aqui, ó. Tá vendo? Olha a graça. Hoje nós estamos na dispensação da graça, literalmente. Mas a graça ela já tinha manifestações pontuais desde o Velho Testamento. Então, se não fosse a graça de Deus, a raça humana teria sido acabada completamente. Deus estava decidido a fazer isso, mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações.
Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles. E eis que eu os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E esta é a forma em que tu a farás. O comprimento da arca será 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e a sua estatura de 30 côvados. Uma janela farás para a arca e em um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca colocarás em sua lateral, lhes farás com andares inferior, um segundo e um terceiro. E eis que eu mesmo trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne em que há sopro de vida debaixo do céu. E toda coisa que está na terra morrerá. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto. Lembra que nós falamos na visão panorâmica que nós iríamos ver um Deus se relacionando com o homem através de pactos, através de alianças? Então aqui ele diz: contigo eu estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de toda coisa vivente, de toda carne, 2 de cada espécie. Tu trarás para dentro da arca para guardá-los vivos contigo. Eles serão macho e fêmea. De aves, segundo a sua espécie, e de gado, segundo a sua espécie, de toda coisa rastejante da terra, segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para guardá-los vivos. E tomarás para ti de todo alimento que se come, e o ajuntarás a ti, e serás por alimento para ti e para eles. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenou, assim ele fez. Capítulo 7. E o Senhor disse a Noé: vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti de 7 em 7, o macho e a sua fêmea, e dos animais que não são limpos, de 2 em 2, o macho e sua fêmea. Das aves do céu também de 7 em 7, o macho e sua fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Pois em mais 7 dias eu farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E toda a substância viva que eu fiz, destruirei da face da terra. E Noé fez de acordo com tudo que o Senhor lhe ordenou. E Noé tinha 600 anos de idade, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou na arca de Noé, e entrou na arca de Noé, e seus filhos e sua mulher, e suas mulheres e seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de toda coisa que rasteja sobre a terra, entraram de 2 em 2 até Noé na arca, o macho e a fêmea, conforme Deus ordenara a Noé. E aconteceu o quê? Depois dos 7 dias, as águas do dilúvio estavam sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, no mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas e as janelas do céu foram abertas. Talvez alguns pensem assim, mas não foi dito que o homem só viveria até 120 anos? Aqui está dizendo que Noé viveu 600 e tantos anos. Sim, a última geração que viveu até tantos anos. Porque Deus tinha determinado que ele não ia contender com o homem
por causa da sua maldade, então vão viver só até 120 anos e na sequência ele vem aí determinando como seria o fim dessa geração. Então, a geração de Noé foi a última aí que viveu tantos anos assim, tá? Só a título de curiosidade, talvez alguém pensou. Versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, no mesmo dia todas as fontes do grande abismo foram rompidas e as janelas do céu foram abertas. E a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, e a mulher de Noé, e com eles as 3 mulheres de seus filhos. Eles e todo animal segundo a sua espécie, e todo gado segundo a sua espécie, e toda coisa que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, pássaro de toda espécie, e entraram para Noé na arca, de 2 em 2, de toda a carne em que há sopro de vida. E aqueles que entraram macho e fêmea de toda a carne, conforme Deus lhe ordenara, e o Senhor o fechou dentro. E o dilúvio esteve 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram, e levantaram a arca, e ela foi elevada sobre a terra. E as águas prevaleceram, e foram aumentadas grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os montes altos que estavam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima as águas prevaleceram, e os montes foram cobertos. E morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves, quanto o gado e os animais, e toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra, e todo homem. Todos aqueles cujas narinas estava o sopro de vida, e tudo que estava na terra seca morreu. E foi destruída toda substância viva que estava sobre a face da terra, tanto o homem quanto o gado, e as coisas rastejantes e as aves do céu, e eles foram destruídos da terra. E somente Noé permaneceu vivo, e aqueles que estavam com ele na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 140 dias. Bom, vocês estão vendo que são leituras narrativas, históricas, não há muito o que falar, né? Capítulo 8. E Deus lembrou de Noé, e de toda coisa vivente, e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez um vento passar sobre a terra, e as águas se diminuíram. Também as fontes do abismo e as janelas do céu foram fechadas, e a chuva do céu foi contida. E as águas retornaram de sobre a terra continuamente. E após o fim dos 150 dias, as águas foram diminuídas, e a arca descansou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararat. E as águas diminuíram continuamente até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, foram vistos os topos dos montes. E aconteceu que, ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que ele fizera, e ele enviou um corvo, que saindo ia e voltava, até secar as águas sobre a terra. E ele também enviou uma pomba, para ver se as águas haviam diminuído da face da terra. Mas a pomba não encontrou descanso para a sola de seu pé. Então, ela retornou para ele na arca, pois as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então ele estendeu a sua mão, e a tomou e a puxou para si dentro da arca. Então a estratégia de Noé para saber se as águas tinham baixado era enviar, né? Primeiro um corvo, depois uma pomba, para ver se ela voltava. Como voltava porque não tinha encontrado lugar para pousar. Versículo 10. E ele ficou mais outros 7 dias, e novamente enviou a pomba para fora da arca. E a pomba veio a ele à tarde, e eis que no seu bico estava uma folha de oliveira arrancada. Então a pombinha vem com a folha de oliveira, que é o símbolo do recomeço. Muito legal, né? Assim Noé soube que as águas haviam diminuído de sobre a terra. E ele ficou mais outros 7 dias, e enviou a pomba, que não mais retornou a ele. Então,
Se ela não voltou mais, ele entendeu que agora sim as águas tinham baixado de vez. Versículo 13. E aconteceu no 601º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, que as águas foram secas de sobre a terra. E Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava seca. E no segundo mês, no 20º dia do mês, a terra estava seca. E Deus falou a Noé, dizendo: vai adiante da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Traze toda coisa vivente que está contigo, de toda a carne, tanto das aves, quanto do gado, e de toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra, que eles possam procriar abundantemente na terra, sejam frutíferos e se multipliquem sobre a terra. E Noé foi adiante, e seus filhos e sua mulher, e as suas mulheres dos seus filhos com ele, e saíram da arca todo animal, toda coisa rastejante, e toda ave, e tudo que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. E Noé construiu um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. E o Senhor cheirou um aroma doce, e o Senhor disse em seu coração: eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda coisa vivente como o fiz, enquanto a terra permanecer. Tempo de semeadura e tempo de colheita, frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então, essa é a promessa do Senhor para nós, a não ser quando vier o fim de tudo, né? Mas enquanto a terra for terra, Deus prometeu que sempre haveria as estações. Pode ser que está meio bagunçada as estações, né, ultimamente, por causa também do homem, né, da poluição, mas todo ano o Senhor provê o necessário para o desenvolvimento da terra. Certo? Bom, vou dar uma pausa na leitura, amanhã a gente continua. Até então, uma leitura bem narrativa, uma única interpretação aí foi sobre os filhos de Deus e filhos dos homens, e vou deixar uma curiosidade para amanhã. Pergunto, se Deus deu um reset na terra, deu um reset para acabar com a maldição, aquela bagunça que estava antes do dilúvio, e preservou Noé e sua família, porque achou graça, né, em Noé. Então, por que a terra se tornou novamente o que é nos dias de hoje? Se Deus preservou apenas uma família que tinha princípios, deu um reset na terra para acabar com aquelas coisas erradas que estavam acontecendo, quando que iniciou novamente a maldição na terra? Para chegar ao ponto que chegou. Os dias difíceis que temos vivido. Fica para amanhã essa resposta. Tá bom? Um abraço de fé e força. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.